Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live. Muito tempo, né? Passou um período grande aí, um período de recesso. Agora voltamos com tudo em 2025 para trazer muito conhecimento, muito conteúdo para ajudar você, fisioterapeuta, a gerar resultados cada vez melhores para os seus pacientes. E a gente vai trazer propostas agora para pacientes que sofreram acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, depende da região, a gente muda essa terminologia. Mas o que é conhecido é o AVC. Tantos casos acontecendo, tantas pessoas reclamando nas redes sociais que não estão tendo resultados, pessoas de diferentes, pacientes de diferentes lugares do país, que não estão tendo resultados, que já estão há 1 ano, 2 anos, 5 anos fazendo fisioterapia e estão tendo resultados. Então, nós decidimos começar a fazer um trabalho mais direcionado na reabilitação do AVC. Que, diga-se de passagem, eu adoro trabalhar com neuro, adoro trabalhar com paciente de AVC. Então, quero trazer aqui bastante da expertise, bastante do método MPM, né, dos fundamentos, dos conceitos do método, para poder serem aplicados nos exercícios, nos pacientes com AVC, e a gente começar a reverter esses casos que não estão tendo resultados, tá? E vocês vão se surpreender com muita coisa, tá bom? Com muita evolução que vocês vão ter com os pacientes, se vocês aplicarem as orientações, as dicas que eu vou estar passando para vocês nessas lives, né, no meu perfil no Instagram, no meu perfil no YouTube. Então, portanto, se você ainda não me segue lá no Instagram, não segue no YouTube, siga, tá? Convide outras pessoas, tem muito conteúdo, tem muito vídeo, tem muita informação para você poder aplicar nos seus pacientes e conseguir resultados muito mais rápidos e muito mais eficientes que os métodos tradicionais, eu posso garantir para vocês, ok? Para quem não me conhece, sou Vinícius Paiva, sou fisioterapeuta, tá bom? E se vocês quiserem tirar dúvidas de vocês durante a live, pode colocar a pergunta de vocês. Se eu não conseguir responder durante a live, eu faço um vídeo respondendo depois, tá bom? Mas o intuito aqui é a gente fazer essa troca, tá? Essa troca de conhecimento, essa troca de informação, para que a gente consiga evoluir todos juntos, né? Juntos a gente consegue evoluir de forma mais rápida, né? Juntos somos mais fortes e isso é uma verdade, ok? Então sejam todos bem-vindos. E qual que vai ser o tema dessa live de hoje? Nessa live de hoje, especificamente, eu vou falar sobre exercícios passivos no AVC, tá? Por que, Vinícius, você vai falar sobre exercícios passivos no AVC? Porque muitos fisioterapeutas me pedem dicas de exercícios, me pedem para passar exercícios para eles, tá? E eu também recebo questionamentos pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram. Dentro dos vídeos que eu coloco, né, passando informações sobre o AVC, e quando eu falo sobre alguns casos de exercícios passivos, as pessoas se espantam um pouco. Falam, mas como assim? Então eu vou trazer esses esclarecimentos em relação a exercícios passivos. A gente deve fazer ou não deve? Exercícios passivos no paciente de AVC vão trazer resultados? Não vão. São necessários? Não são? Em que momento eu devo utilizar o exercício passivo ou eu não devo utilizar o exercício passivo com o meu paciente? Tá? Eu sei que muitas vezes parece um assunto simples, mas ele é polêmico. Porque muitas pessoas vão falar, olha, eu não deve usar o exercício passivo. Outros vão falar, mas se o paciente estiver nessa situação, eu não tenho outra solução a não ser usar o exercício passivo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, ok? Então, se vocês tiverem dúvidas, podem colocar. Olha só, como eu disse, muitos fisioterapeutas me questionam quando eu falo a respeito de exercícios passivos. O que, Vinícius, você fala sobre exercícios passivos? Se a gente quer trabalhar o paciente de AVC, que teve uma lesão no sistema suprassegmentar, o que eu espero desse paciente? O que eu preciso ganhar com esse paciente? Nós, fisioterapeutas, estamos muito habituados a reproduzir exercícios, a repetir técnicas sem saber exatamente o que a gente quer. Essa é uma crítica geral mesmo, tá? É uma autocrítica. Nós aprendemos a reproduzir técnicas. Então, o seu paciente é de AVC, vamos fazer esses exercícios, quase como se fossem protocolos, né? Então, olha, se o paciente estiver nessa situação, você vai fazer isso, isso e isso.
Então a gente reproduz exercícios que a gente aprende nos cursos de formação, né? Aprende na faculdade, aprende na pós, em alguns cursos de formação, e a gente vai repetindo essas técnicas com os pacientes. Para alguns funcionam, para alguns funcionam mais ou menos, para outros não funcionam de jeito nenhum. E para a grande maioria, exercícios passivos realmente não vão funcionar. Na verdade, eu arrisco dizer que não vai funcionar para nenhum paciente. Por que, Vinícius? O que a gente quer com o paciente de AVC, gente? A gente precisa gerar neuroplasticidade. Se a gente não cria novas conexões neurais nesses pacientes, o paciente não evolui. Outra coisa que a gente precisa raciocinar com esse paciente é entender o que é o grande problema no paciente de AVC, e quem me acompanha, que já viu algumas outras lives, ou já viu conteúdos meus falando sobre o paciente de AVC, eu sempre falo uma coisa. Se você quer ter assertividade no seu tratamento, se você quer ter uma resposta positiva no tratamento do paciente de AVC, você precisa focar, trazer como foco principal a consciência corporal. Tá? Se não trabalhar consciência corporal, não tem como ter resultado com o seu paciente. Mas Vinícius, o que é a consciência corporal? É a capacidade do paciente se perceber. Perceber o lado que foi afetado. Porque esse é o grande problema do paciente de AVC. Ele negligencia. E quando ele negligencia, ele vai deixar de utilizar. Ele não vai trazer respostas, ele não vai ativar respostas para aquelas regiões lá do lado comprometido. Tá bom? Para membro superior, para membro inferior, e a gente fica muito com membro superior e inferior, mas esquece que é o hemicorpo inteiro. E o hemicorpo não é só braço e perna, é tronco, tá? É face que às vezes pode estar mais ou menos acometida, tá bom? Mas é o hemicorpo inteiro do paciente que está acometido. E esse paciente, por conta dessa alteração da percepção corporal, da consciência corporal, ele não consegue se organizar. Se eu não me percebo, eu não me organizo. E eu não sei se eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado. E quem é que dá a capacidade de percepção corporal? Quem dá capacidade do ser humano, não é do paciente somente, não é só do paciente AVC, do indivíduo. Quem dá a capacidade da gente ter percepção do corpo é um sistema sensorial chamado propriocepção. Se a propriocepção é um sistema sensorial, assim como o paladar, assim como a visão, assim como o sistema vestibular, assim como o olfato, o tato, ele é um sistema sensorial, o sistema proprioceptivo é um sistema sensorial, então eu preciso trabalhar com ele. E ele é um sistema sensorial extremamente importante para toda a resposta motora do indivíduo. Ele é um sistema sensorial extremamente importante para o planejamento de movimento. Estou falando de movimentos voluntários, porque a gente associa propriocepção com reflexo. A gente aprende lá na faculdade que propriocepção é reflexo somente. E está errado. Ah, vamos fazer o teste do martelinho para a gente poder ver o estímulo lá, o estiramento do tendão, né, que vai gerar um estiramento na fibra muscular, que vai ativar o fuso muscular, que é um proprioceptor, que ele vai lá no corno dorsal da medula e vai entrar pelo corno dorsal da medula e vai se conectar com o motoneurônio gama, motoneurônio alfa, lá no corno anterior, e vai voltar para a musculatura que foi estirada, que é a musculatura agonista. E vai gerar uma contração dela para evitar o estiramento, evitar essa lesão. E de modo reflexo, de modo automático, ele vai gerar uma inibição para o antagonista. Então a gente lembra da propriocepção como esse sistema reflexo. E ele existe e ele é extremamente importante para as nossas respostas de proteção, para as nossas respostas de reação, de correção de movimento. Quando a gente vai virar vai torcer o tornozelo, você está caminhando, que o seu pé vira, você precisa ter uma resposta rápida de proteção. Esse é um sistema reflexo. Eu não posso esperar que isso vá lá para o meu sistema suprassegmentar e volte, porque não dá tempo, né? Eu não consigo corrigir a tempo, vou ter uma lesão. O grande problema é que, como qualquer sistema sensorial, eu posso ter ele mais bem estimulado ou eu posso ter ele pouco estimulado.
E se eu tenho ele pouco estimulado, as minhas respostas motoras vão ficar comprometidas, porque o sistema sensorial proprioceptivo, ele é processado lá no sistema suprassegmentar, lá na área de associação sensorial, tá? De associação multimodal sensorial, lá no seu córtex parietal. E esse processamento, junto com outras informações da visão, da audição, tá? Informações do hipocampo, que é responsável pela memória. Essas informações vão ser processadas em conjuntos e também com o sistema sensorial tátil e vão ser encaminhados para o seu sistema, para a sua área de associação motora lá no seu lobo frontal. E essa área de associação motora pega toda essa informação sobre tudo o que aconteceu com o seu corpo, que o sistema proprioceptivo informou, para gerar planejamento de movimento. Então, se você recebe um estímulo do meio ambiente, um estímulo, uma tarefa que você está executando, e você está movimentando o músculo, alongando, encurtando, aumentando a tensão, diminuindo a tensão, movimentação articular, estou abduzindo ou aduzindo o meu membro, estou abrindo ou fechando, flexionando ou estendendo esse membro, de qualquer parte do corpo, que seja um único movimento lá na ponta do dedão do pé, tudo isso informa o seu sistema suprassegmentar e ele processa aonde está acontecendo toda aquela informação e ele vai planejar respostas. Se essa capacidade de processar essa informação estiver comprometida, eu não consigo gerar respostas motoras adequadas. Não consigo gerar respostas motoras adequadas. Então, quando o seu paciente de AVC sofre a lesão, ele compromete o processamento dessas informações. Isso pode ser alterado numa pessoa que não tem uma lesão neurológica? Pode. Pode ser alterado no idoso? Pode ser e vai ser alterado, mas não o processamento da informação, isso é uma capacidade de percepção sensorial. Né? E isso é alterado na gente também. Se você não trabalha, você não estimula, você altera toda a percepção do sistema proprioceptivo, né? Dos receptores proprioceptivos. Só que isso no AVC, isso é muito mais potencializado, porque além da capacidade de percepção dos receptores, que provavelmente já era alterada, ele tem uma capacidade em processar a informação que chega. Ou essa informação nem está chegando. E se essa informação não está chegando e não está sendo processada adequadamente, não tem planejamento motor adequado, ou nem acontece o planejamento do movimento, ou esse planejamento do movimento vai ficar comprometido. E se eu tenho planejamento comprometido, as minhas respostas vão ser comprometidas. Então eu dependo desse sistema para poder ter uma percepção do que está acontecendo com o meu corpo em relação às outras partes do meu corpo, para perceber o que está acontecendo com o meu corpo em relação ao ambiente que eu estou envolvido e para perceber o que está acontecendo com o meu corpo em relação à tarefa que eu estou executando. E a tarefa pode ser qualquer tarefa, pode ser a do paciente em casa, dentro de uma atividade de higiene pessoal, tomar um banho, escovar um dente, né? Pode ser dentro de uma atividade doméstica, eu quero limpar a casa, eu quero lavar um copo, lavar uma roupa, né? Eu quero me alimentar. Pode ser no trabalho, pode ser uma atividade de lazer, mas também pode ser dentro da nossa terapia, dentro da fisioterapia. A fisioterapia, o que eu proponho para o meu paciente, o que eu proponho de tarefa, de exercício, ele é uma tarefa que vai gerar respostas para o meu paciente. Essas respostas vão ser captadas, esses estímulos vão ser captados pelos receptores sensoriais táteis e proprioceptivos. Se eu converso com o meu paciente, pelos receptores também auditivos do meu paciente. Se eu demonstro para o paciente, se ele está atento ao que está fazendo, se eu estou demonstrando a atividade para ele, também para o estímulo visual dele. E tudo isso gera resposta motora no paciente. Tá? Só que a capacidade de perceber o que está acontecendo com o corpo, em relação ao ambiente, à tarefa, em relação às outras partes do corpo, quem informa isso é o sistema sensorial proprioceptivo. E se isso está alterado, o meu paciente não tem capacidade de percepção, ele não gera resposta.
e ele negligencia cada vez mais. Mas tem uma solução. Como que a gente vai trabalhar esse paciente? A gente precisa trabalhar esse paciente gerando bastante descarga de peso e gerando bastante estimulação sensorial tátil proprioceptiva para aumentar a capacidade de percepção desses receptores. Tornar o limiar dos receptores mais baixo, desses receptores táteis proprioceptivos principalmente. Por quê? Porque existe um limiar. Isso dentro de qualquer indivíduo, a gente tem limiares mais altos ou mais baixos para percepção desses receptores que nosso corpo tem, que está espalhado no nosso corpo. Então, todo estímulo que chega, se eu tenho um limiar muito alto, eu demoro a ativar esses receptores sensoriais. Essa resposta, esse estímulo vai demorar a chegar no meu sistema suprassegmentar para ser processado, ou se for uma resposta reflexa, vai demorar a retornar para aquele músculo que foi ativado. E aí o que acontece? Se eu tenho respostas lentas, né? Se eu tenho estímulos comprometidos e respostas lentas, isso vai comprometer toda a performance de movimento do meu paciente, toda a resposta motora dele. Então, a gente precisa fazer com que esse limiar desses receptores seja baixo, para que o mínimo estímulo possível ative esses receptores e ele já consiga mandar essa informação para que ela seja processada o mais rápido possível e volte. Só que, além da gente ter que diminuir esse limiar, a gente precisa fazer com que essas informações sejam processadas. Mas como que elas vão ser processadas se houve uma lesão em determinada região? Se houve uma lesão nessas estruturas, nesses neurônios do sistema, lá do meu sistema suprassegmentar, a gente precisa criar novas conexões. A gente precisa criar pontes. São conexões neurais. Eu preciso ligar um lado ao outro. A minha ponte quebrou. Eu preciso atravessar o rio para chegar do outro lado. Mas a ponte quebrou. Eu preciso achar um outro caminho. Qual que é o outro caminho? De repente eu saio, vou procurar uma outra estrada, faço um caminho muito mais longo para tentar chegar do outro lado do rio. Só que eu vou dar muita volta. Pode ser que nesse caminho eu me perca e não consiga achar, né, chegar ao outro lado. Então, essa é uma possibilidade de conexão neural. Essa é uma possibilidade de neuroplasticidade ruim. Nem toda neuroplasticidade ela é boa. Eu preciso gerar conexões neurais, eu preciso gerar neuroplasticidade, mas quanto mais direto essas conexões são feitas, são formadas, e quanto mais fortes essas conexões, melhor é a resposta do meu paciente. Então, se eu procuro um outro caminho e eu me perco, esse estímulo não chegou do outro lado, eu não conseguia atravessar o rio e chegar do outro lado, ficou pelo caminho. Você perdeu um estímulo sensorial. Você perdeu uma conexão neural. Ela está perdida. Não vai gerar resposta nenhuma para o seu paciente. Significa o quê? Que as conexões neurais dependem do que eu faço com o meu paciente dentro da sessão. Depende do estímulo que eu gero no meu paciente dentro da sessão. Se o meu trabalho é ruim, é fraco, é um estímulo fraco, ele não gera conexões neurais diretas nem fortes. Esse estímulo fica perdido. Se eu quero ter resultados bons, eu preciso construir uma ponte, de novo, né, de preferência no mesmo lugar ou próximo, pode ser mais ao lado, mas que liga direto esse lado do rio que eu estava com o outro lado que eu quero chegar. E uma ponte, ela pode ser uma ponte de concreto, ela pode ser uma ponte de madeira, ela pode ser uma ponte suspensa, ela pode ser uma pinguela. Ou seja, ela pode ser uma ponte muito forte que suporta passar um carro, que suporta passar um trator, um caminhão. Ou ela pode ser uma ponte onde só passa pessoas, um carro não passa porque senão a ponte quebra. E se essa ponte é fraca, qualquer estímulo mais forte que aconteça faz essa ponte quebrar, essa ponte se rompe. Então, Vinícius, o que você quer dizer? Eu estou dizendo que eu posso gerar conexões neurais fracas que na hora que
o paciente está diante de um estímulo, que esse estímulo é tão forte que vai romper aquela ponte. E aquela ponte se desfaz. Ela se quebra novamente. Significa que eu não consegui conectar um lado com o outro. E isso tudo depende da forma como eu trato o meu paciente. E quando eu faço exercícios passivos no meu paciente, eu pergunto para vocês, que estímulo suficiente eu estou gerando para esse paciente? Quando eu pego o braço do meu paciente que está lá plégico, todo solto, está lá com uma subluxação, quase tendo 2 dedos de subluxação, o paciente não tem movimento nenhum, a mão está até inchada porque não tem retorno venoso, e o braço está lá caído. Aí eu pego o braço do meu paciente, fico lá, ó. Posso fazer isso o dia inteiro. O dia inteiro. O que eu estou fazendo com o meu paciente? Nada. Amplitude de movimento passivo. E um detalhe, a única chance que eu tenho é machucar o ombro do meu paciente, porque se ele está desencaixado e eu não encaixo o ombro do meu paciente, eu faço movimento, eu pinço estruturas, eu vou provocar uma lesão no ombro do meu paciente. Então, muitas vezes o paciente que tem uma hipotonia pode aparecer com uma tendinite de supraespinhoso, uma tendinite de cabeça longa do bíceps, uma bursite. Por quê? Porque está gerando lesão por conta dos movimentos inadequados, por conta da compressão que está fazendo, porque esse paciente não tem alinhamento biomecânico, não tem uma articulação encaixada. E o exercício passivo não vai corrigir isso. Eu preciso que o meu paciente dê o máximo de resposta possível, ativa. Ah, Vinícius, e se eu pedir para o meu paciente segurar a mão dele? Afinal de contas, ele tem um lado bom. Ele pode segurar a mão dele e fazer o próprio exercício. Sim ou não, gente? E a gente passa ou não passa isso para o paciente. E coloca ainda um pezinho no braço do paciente. O que eu estou fazendo? Fortalecendo o braço bom. Porque o outro continua plégico. Ele não está ajudando nada. Ele não percebe esse braço. É como se o seu braço estivesse dormente. Você não sente o seu braço. Você não percebe ele. Você não tem resposta ativa nenhuma nele. E o braço do paciente continua plégico, continua hipotônico, continua com a subluxação da cabeça do húmero. E seu paciente coloca um pezinho, né, você coloca um pezinho no braço do paciente, né, no braço pléstico, e pede para ele segurar, tá pesado, o que ele vai fazer com o braço bom? Ainda vai fazer todo um desalinhamento do membro bom para tentar fazer um movimento, ou seja, faz todo um movimento com alinhamento biomecânico completamente inadequado. Você ainda começa a provocar uma lesão no braço bom do paciente. E o braço plégico não fez nada, porque ele continua sem estímulo. E ele também, com o pezinho, vai aumentar mais ainda, porque se o peso do braço está gerando uma queda da cabeça do húmero, está desarticulando, gerando uma subluxação, porque eu não tenho tônus suficiente no meu manguito rotador para manter a cabeça do húmero encaixada. Eu ponho um peso no braço, eu estou piorando. Estou deixando ele mais pesado, ele vai cair mais ainda. E esse paciente não tem tônus para poder manter esse estímulo, né, esse movimento contra a gravidade, essa postura desse membro superior contra a gravidade. Eu preciso aumentar o tônus do meu paciente. Eu não aumento o tônus fazendo movimento passivo no meu paciente. Eu não aumento o tônus fazendo exercícios passivos ou pedindo para o paciente segurar a mão dele e fazer o exercício, porque isso é um auto passivo. O meu braço está pendurado, eu estou pegando ele e estou movimentando. É um auto passivo. É a mesma coisa o terapeuta ir lá e fazer. Só que agora quem está fazendo é o paciente. Vai trazer resultado o paciente? Não vai. Ah, mas o meu paciente, ele começou a ter um movimento. Provavelmente foi por algum outro exercício que foi feito. Mesmo assim, são resultados lentos. Lentos. Mas Vinícius, fisioterapia neurológica é assim mesmo. O resultado é lento. Não. O resultado não é lento. Nós que estamos acostumados, aprendemos a trabalhar de uma forma que não gera estímulo para o paciente.
Que eu não crio um ambiente rico em estímulos para favorecer uma neuroplasticidade, para favorecer conexões neurais fortes e bem direcionadas. Conexões neurais diretas, criar pontes de concreto não, né? Meu Deus é pai. Pontes de concreto que ligam o outro lado de forma direta. Pontes que não vão se romper. Onde o estímulo vai conseguir chegar e essa informação vai ser processada e eu vou conseguir ter planejamento do movimento. Ok? Tem gente falando aqui, peraí, alguém falou aqui. Boa noite, pessoal chegando. Deixa eu ver aqui, boa noite. Quanto tempo, José? Muito tempo, né, José? Esse final de ano, a gente deu um descanso aí para vocês. O Flávio aqui, né? Fisioterapia de resultado, concordo plenamente. Muito bem, o Flávio é aluno lá da formação do método MPM. A Thaís Carolina, mas qual seria a conduta? Então, Thaís, a gente precisa, para melhorar essa consciência corporal, gerar bastante descarga de peso no paciente. Bastante descarga de peso com estímulos proprioceptivos e táteis. Se eu não gero estímulo proprioceptivo e tátil dentro do exercício, dentro das posturas, eu não consigo melhorar a consciência corporal do meu paciente. Eu não consigo melhorar a percepção dele daquele membro. Agora, vamos parar para pensar. O que as pessoas têm mais dificuldade de voltar ao movimento? Membro inferior ou membro superior? A quantidade de pacientes que chegam no meu Instagram, no YouTube, eu acho que 90% reclama, queixa, que não tem o movimento do braço ou da mão. Que até está caminhando, com dificuldade, eu caminho, mais ou menos, mas caminho, mas o meu braço não mexe. Né? A doutora Fernanda colocou superior, a doutora Thaís superior, Rosângela falando boa noite, Rosângela. Então, por que é inferior? Porque o paciente, como ele tem um lado bom, a gente consegue colocar o paciente de pé. Então ele vai ficar em pé. E por mais que ele não tenha movimento ativo no membro inferior, e no início ele não vai ter, dependendo do grau de lesão dele, por mais que ele não tenha essa movimentação ativa, e ele não consiga descarregar peso nesse membro inferior, e ele não tenha boa consciência corporal desse membro inferior, o fato de ficar em pé, mesmo que descarregando o peso para o lado bom, ele está apoiando esse membro inferior no chão. Quando eu apoio esse membro inferior no chão, eu gero descarga de peso. Quando eu gero descarga de peso, eu estou ativando receptores táteis nesse paciente, eu melhoro a capacidade de percepção desse membro. Quando eu movimento esse membro mesmo com male-male, eu estimulo receptores proprioceptivos, mesmo que não seja o melhor estímulo possível, mas é mais estímulo do que nenhum. Essa é a diferença. Por que o membro inferior a gente consegue ter uma resposta melhor? Porque descarrega peso em cima. Mesmo que o exercício, mesmo que ele não faça de forma adequada, mesmo que não seja, que eu não tenha consciência do que eu estou fazendo com o meu paciente, eu não sei, estou fazendo o exercício, mas não sei exatamente o que eu quero com ele, estou apenas replicando o exercício, e que esse exercício não gere todos os estímulos que eu poderia gerar para ele, que eu não criei um ambiente, uma atividade, uma tarefa onde eu consiga gerar o máximo de estimulação possível nele, mesmo assim é muito mais estímulo do que o do membro superior que está lá parado. Do que o do membro superior que está lá parado, que não está fazendo nada. E em que momento a gente descarrega peso no membro superior? No dia a dia da gente é muito difícil ter alguma atividade no dia a dia da gente, numa tarefa que descarrega peso no membro superior. Então a gente não está habituado a descarregar peso no membro superior. Se eu não descarrego peso, se eu não tenho estimulação tátil proprioceptiva, eu não consigo melhorar essa capacidade de percepção, de consciência corporal, então eu não vou conseguir ter a mesma resposta que eu tenho no meu membro inferior. Entendeu o que eu quero dizer, Thaís?
Eu preciso descarregar peso no membro superior do paciente e no membro inferior do paciente. Eu preciso dar o máximo de estimulação tátil e proprioceptiva dentro dos exercícios desde a primeira sessão. Quanto mais cedo eu entro com estímulo tátil e proprioceptivo, com essa descarga de peso no paciente, mais rápido eu consigo gerar neuroplasticidade, mais rápido eu consigo gerar conexões neurais. E aí, não adianta ficar com exercício passivo. Não adianta. O paciente não evolui. O paciente, ou a evolução é muito lenta. Lenta. E o paciente desmotiva. E a gente desmotiva. O fisioterapeuta também desmotiva. Você começa a não ver a evolução que você gostaria e você começa a desanimar. E muitas vezes, a fisioterapeuta dá alta para o paciente, porque ele está tendo marcha, mas o braço está todo lá largadão, não tem movimento nenhum. Ou tem pouco movimento. Ou o braço saiu do pléstico e já está no padrão espástico, e ele também não utiliza. Então, por que acontece? Se eu fico lá passivo com o meu paciente, que é que a gente aprendeu a fazer, segura a mão do paciente, faz para cima e para baixo, põe a mão em cima da bola suíça. Bola suíça, tá, gente? Não é bola pilates, não. Põe a mão em cima da bola suíça, põe lá. Coloca a mão plástica do paciente em cima da bola suíça, põe a mão boa sobre e faz o movimento para cima, para frente, para trás, para frente, para trás, trabalhando lá a mobilidade do tronco e o movimento no membro superior. Mas o paciente não está fazendo o movimento com o braço plástico. Está lá parado, está passeando. É pouco estímulo. A gente precisa melhorar essa descarga de peso. A gente precisa trazer mais estímulo para dentro da terapia. Eu preciso criar um ambiente com o máximo de estimulação possível para poder gerar respostas motoras no paciente. O máximo possível. E nesse caso da consciência corporal, eu preciso entrar com estímulo tátil proprioceptivo o tempo inteiro, em todos os exercícios se possível. Nem todos os exercícios a gente vai conseguir trabalhar membro superior, mas a sequência de exercícios que eu trabalho com o meu paciente, ele precisa ter esses momentos onde a gente descarrega peso em cima do meu paciente, no membro superior dele. E logicamente vai depender se o meu paciente é pléstico, se o meu paciente é pléstico, se o meu paciente é hipotônico, se o meu paciente é hipertônico, porque a descarga de peso para um para outro ela vai modificar, tá? A Thaís falou, sim, concordo. Fez sentido, né, Thaís? Fez sentido. Então, gente, a gente precisa parar com essa história de ficar reproduzindo exercícios passivos. E muitas vezes a gente reproduz exercícios passivos porque o paciente não dá resposta ativa pra gente. Mas o meu paciente não dá resposta, como que eu vou colocar ele naquela postura? Eu também, um questionamento que eu recebo muito, uma dificuldade que muitos terapeutas têm. Ah, mas eu não tenho como colocar ele nessa postura porque o meu paciente ele não tem movimento. Exato! Ele não tem movimento. É por isso que você precisa fazer aquela postura. É por isso que você precisa fazer o exercício. É por isso que você precisa descarregar peso. Se ele tivesse movimento, ele não estava na fisioterapia. Se ele tivesse movimento, ele não estava lá na fisioterapia. Ele só está lá porque ele não tem um movimento. E é justamente porque ele não tem que eu preciso fazer um estímulo maior para ele. Eu não posso ficar acomodado. O terapeuta precisa, o fisioterapeuta precisa gerar condição para o paciente ficar na postura e realizar a atividade. E às vezes a gente coloca dificuldade no exercício. Alguns exercícios são complexos? São. Vão ser possíveis de fazer exatamente daquela forma? Nem sempre. Adapta. Adapta. Sabe por que as pessoas têm dificuldade de adaptar o exercício? Porque não sabem o que querem com o exercício. Não sei o que eu quero gerar para o meu paciente. Eu não sei que resposta gerar. Eu não sei o que resposta o exercício está gerando. Eu não sei por que eu preciso fazer aquele exercício. Então eu não sei adaptar. Às vezes as pessoas ficam assim, Vinícius, me dá dica de exercícios. Aí o que eu fiz? Eu fiz um e-book mostrando exercício, uma sequência de exercícios. É a única sequência que tem? Não. Mas aquilo é muito estímulo para o paciente. Muito.
Aí a pessoa fala assim, acontece a pessoa falar assim, olha, aqueles exercícios não tem como fazer com o paciente. Se não tivesse como, não estava lá no guia. Então o problema está no exercício ou está na pessoa que não sabe como realizar o exercício? Está na técnica. E eu falo isso para os meus alunos, estão aí os alunos, né? O Flávio chegou, a Rosângela chegou. Muitas vezes a gente fica muito focado no exercício e esquece da teoria, esquece do conhecimento teórico, dos conceitos por trás do que eu estou querendo, de saber exatamente o que eu quero com o meu paciente, por que eu quero realizar aquele estímulo com o paciente, o que o meu paciente precisa. Aí, se eu sei disso, eu sei o que eu preciso trabalhar, como eu vou trabalhar. O exercício é veículo. O exercício eu posso adaptar. O exercício é uma ideia de trabalho. Eu vou adaptar dependendo da condição do meu paciente. E eu tenho que dar condição para o meu paciente para que ele tenha o máximo de estímulo possível e gere conexões mais fortes, conexões mais diretas. E é isso que vai fazer a resposta de reabilitação dele ser mais rápida, ser uma resposta mais eficiente para o paciente. Tá? Então, é esse caminho que a gente tem que seguir, evitar ao máximo o exercício passivo, porque o exercício passivo não vai estar gerando resposta nenhuma para o paciente. Vander Davi falou assim, ótima live, obrigado, Vander, obrigado. Gente, fez sentido? Fez sentido o que eu falei? Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Nessa questão de como a gente precisa gerar esse estímulo, por que não adianta o exercício passivo? Eu procuro trazer, eu sei que tem uma complexidade, a neurofisiologia ela tem uma complexidade, mas eu procuro trazer a neurofisiologia para vocês entenderem que não é porque eu estou falando tem que ser assim, pronto e acabou. É uma resposta neurofisiológica. Eu preciso entender o que acontece com o normal, eu preciso entender como funciona o nosso processamento de informações, como que as respostas motoras acontecem, ou seja, eu preciso saber o que é normal para eu saber como que eu vou trabalhar o meu paciente. O que está errado com ele? O que eu preciso recuperar nele? Opa, o movimento depende dessas informações, depende desses estímulos para acontecer. Isso aqui está prejudicado, então eu preciso trabalhar isso no meu paciente. Se eu não sei o que é o normal, eu tenho dificuldade de saber por que eu estou fazendo aquele exercício, qual a importância daquilo. Então eu trago a informação porque eu tenho uma dificuldade muito grande de executar algo que eu não sei por que eu estou fazendo. Se não fizer sentido para mim, eu tenho uma dificuldade muito grande. Por isso que eu trago essas informações para vocês da neurofisiologia, para que vocês consigam entender como que o processamento acontece, para que faça sentido na cabeça de vocês na hora que vocês estiverem trabalhando com o paciente de vocês. Ok, gente? No mais, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Qualquer dúvida, coloquem a dúvida de vocês lá no Instagram, no YouTube, façam perguntas, tá? Que eu tenho o maior prazer em responder. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Toda quinta, às 8 horas, vai ter live aqui comigo de agora em diante. Voltamos com tudo, né? Fiquei sumido uns tempos aí para dar um tempo na cabeça de vocês, dar uma descansada, tá? Mas agora a gente retorna com as lives toda quinta-feira, tá bom, gente? Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo.